Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do MentorX Cast. Eu sou Bruno Capobianco, aqui na minha frente Paulo Guilherme, internacionalmente conhecido como PG. E nós aqui representando também muito orgulhosamente a Andréia, nossa parceira Andréia Pauli, que hoje não está presente no estúdio. Também não está no estúdio a entrevistada. A nossa entrevistada hoje está em Madrid neste momento. Isso tem um pouco a ver com o papo de hoje, mas não necessariamente a ver com o papo. Vocês vão ver quando o PG apresentar o currículo da nossa entrevistada. E esse é o nosso espaço de contação de história pessoal e profissional, o MentorX, que divide para multiplicar. Divide conhecimento para multiplicar resultado. PG, sem mais delongas, quem é a pessoa que nós vamos entrevistar hoje, virtualmente, já que ela não se encontra aqui no estúdio, e qual é o tema do papo? Legal, Brunão. Mais uma entrevistada virtual, né? Vamos falar virtualmente aí com mais uma convidada. Brunão, hoje a gente vai estar falando com uma convidada aqui, mais uma pessoa especial aqui que vai estar dividindo a experiência dela com a gente. É uma jornalista com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação de grandes empresas, como Oi, Losango, o próprio HSBC, Observatório de Comunicação Institucional. Ela possui mais de 10 certificações na área e é conhecida por ajudar executivos a se posicionarem de maneira autêntica e eficaz, né? Inclusive, a temática que a gente vai abordar aqui tem muito a ver com essa questão da comunicação e branding pessoal. Quer dizer, uma coisa está super ligada à outra e a nossa convidada vai estar nos contando um pouco sobre isso. Ela também é idealizadora do coletivo Colegiado de Empreendedoras, em parceria com o Sebrae, que fomenta o empreendedorismo entre mais de 10 mil mulheres em todo o Brasil. Sem mais delongas, como você gosta de falar... Rufem os tambores. Vamos estar conversando com a nossa amiga querida Rô Villarreal, que, como você já adiantou, vai falar com a gente diretamente de Madrid e contar um pouco aí dessa ligação, né, de comunicação, que é um conceito super amplo, né? Uhum. Mas ela vai fazer a conexão desse tema comunicação com branding pessoal. Quer dizer, Perfeito. sempre fazendo aquela... a comunicação saudável é aquela que você consegue, de certa forma, conectar os teus desejos, as tuas necessidades, né? De uma forma natural, de uma forma que não basta só parecer, ela tem que ser natural, né? Uhum. E isso são dicas aí valiosas aí que a gente vai obter com a nossa amiga. Rô, Dona Rô, por seja favor. muito bem-vinda, O Rô. espaço é teu. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. A gente sabe aí que você está aí nessa tua jornada aí pelo mundo. Depois você vai contar um pouco sobre isso. Mas obrigado aí por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigada, PG. Que bom, né? Anos depois a gente está aqui junto de novo e dessa vez no MentorX, Bruno. Fiquei muito feliz com o convite e principalmente porque quando eu vi que vocês divulgaram, assim, lá atrás quando vocês começaram, né, esse projeto, essa coisa que o Bruno falou agora, né, a missão de vocês, dividir conhecimento, dividir experiência para multiplicar resultados, ela tem muito a ver com o meu propósito de vida, sim, e com a minha missão, que é de conectar pessoas, né? Então, eu achei, assim, a missão de vocês muito feliz, aliás... Todo o desenho do posicionamento de marca de vocês, que a gente vai falar já, eu achei assim, enfim, que está muito ao encontro do que o mundo precisa hoje. As empresas e as pessoas. Que bom. Que bom. Ô, Rô, tem um aspecto aqui também do curricular, digamos assim, que o PG acabou não mencionando, mas eu queria começar por aqui. Você é fundadora do método Personal Branding 360. Eu queria já te pedir a gentileza para a gente engatar no papo na questão da marca pessoal, explicar para a gente um pouquinho o que é o método e o que é o personal brand, o que é a marca pessoal. Legal sua pergunta, Bruno. Na verdade, antes de entrar no personal branding, queria falar um pouquinho, assim, porque nem todo mundo conhece, é uma expressão relativamente nova no Brasil, sim, né? Falar de personal branding. Uhum. Então, acho que seria interessante a gente voltar um pouquinho aqui na timeline aí, e entender um pouquinho o que é a diferença de marketing, de branding, né? Porque o marketing... ele é um pedacinho, ele está dentro do branding, né? Ele é uma ferramenta de branding. Uhum. Então, na verdade, enquanto o marketing ele vai divulgar um produto, o marketing pessoal vai divulgar uma pessoa, o branding ele vai trabalhar habilidades, competências, ele vai trabalhar as emoções, o que o PG falou no começo, as conexões.
Então, quando a gente fala de personal branding, a gente está falando justamente de trabalhar, de gerir a sua imagem pessoal para criar uma marca única, né? Uma marca que não tem como copiar, porque ela tem diferenciais muito específicos. E aí, partindo desse princípio, eu vou contar um pouquinho para vocês desse meu projeto, de como começou essa metodologia, né? Eu já atendia o B2B, eu saí do grupo HSBC já tem 7 anos, e desde então eu atendia B2B pelo Great Place to Work, por outras empresas, enfim. Tá. E sempre trabalhando com melhores empresas para trabalhar. E os executivos, é um trabalho que eu ainda faço, de cultura organizacional. E quando terminava aquele trabalho, que é específico, é pontual, os executivos me procuravam, o RH me procurava para fazer um trabalho específico com esses executivos. E a gente, na época, não entendia bem o que seria esse trabalho. Seria um trabalho de marketing? Eu falava, mas não é minha praia. Eu sou uma comunicadora, eu não sou uma marqueteira. Então, eu sou uma comunicadora. Minha formação é jornalismo, enfim, eu sou uma pessoa de conteúdo. E dali surgia essa coisa de entender, assim, eu fui me aprofundar, estudar e ver isso muito mais usado nos Estados Unidos, né, de personal branding, tanto que até hoje ainda tem muito espaço para quem quiser, inclusive, atuar nesse meio. E aí eu, como tenho uma rede de relacionamento muito grande, viajo bastante também, acabei criando esse método, né? E aí a característica maior, eu acho que desse método hoje, é que, assim, além dos encontros, a gente tem os encontros, enfim, eu desenhei tudo muito pensando nos executivos, mas eles são maleáveis. Como o PG falou no começo, essa coisa da marca, ele usou a expressão genuína, né? Eu também uso bastante, que é a expressão autêntica. Eu tenho um método. Esse método funciona para qualquer executivo, para qualquer profissional, na verdade. Só que esse método é de acordo com o perfil desse profissional. Então, assim, se eu te falo que o branding é a percepção que o outro tem de você, o marketing é aquilo que você fala de você, que você publica, né? E o branding é a percepção que o outro está tendo. Não basta você falar, tem que ter essa conexão. Então, se eu estou falando dessa percepção, eu estou falando de uma soma de coisas, né? E eu falo que é uma soma de 2 coisas, na verdade, principalmente. É a soma de conhecimento. O que me fez estar aqui hoje, por exemplo, o que me fez conhecer o programa de vocês, é a soma do que a gente conhece, do track record que a gente traz, com a soma do reconhecimento. O quanto o mercado te percebe, não é verdade? O quanto o mercado te percebe como uma marca diferenciada. Então, assim, pegando o exemplo de vocês, né? O PG, que eu trabalhei muitos anos na Losango, a gente trabalhou junto em áreas diferentes, o quanto o que ele plantou lá atrás, né, vale até hoje e traz essa credibilidade para quando ele me convida, vocês me convidam, o quanto você, Capobianco, que vários amigos meus, a gente não chegou a trabalhar junto, mas vários amigos meus, porque eu já fui na Stalker ver e tal, vários amigos meus já trabalharam contigo. Ela não é só nômade digital, ela é stalker digital também. Eu sou stalker digital, muito, porque precisa, né, para conhecer as marcas. E aí fui conhecer a sua marca, e aí eu fui entender, assim, quem é você além o idealizador do MentorX, né? Entendi. Quem é você além do ex-executivo do Chile, o ex-executivo do HSBC. Então, assim, passa por isso, né? É conhecimento mais reconhecimento. Perfeito. Eu acho que o método, né, assim, ele basicamente está nisso, está fundamentado nisso. Rô, até pegando aí um gancho do que você estava tocando, e assim, até também fazendo aí, eu andei também dando uma olhada nas tuas publicações lá no LinkedIn e tudo mais. Eu até vi uma publicação que eu achei super legal, que não é sua, mas de uma pessoa que você depois comentou, que é o Eduardo Zugaib, em que ele comenta lá assim: qual é o segundo maior problema da liderança na sua empresa? Ele faz essa pergunta, né, essa indagação, e ele responde: o primeiro eu já sei, que é a comunicação. Então, assim, e comunicação, assim, também vi lá já algumas publicações suas, é realmente um conceito muito amplo, né? Mas eu gosto muito dessa colocação e dessa linha mestra que você coloca de usar, né, a comunicação como um propósito de integração com o teu interlocutor. Quer dizer, e não dá para você fazer essa conexão com o teu interlocutor se você realmente não for autêntico e genuíno da forma como você estava colocando. Quer dizer,
eu acho que o que passa também, a gente discute muito esse tema do autoconhecimento, né? A pessoa se autoconhecer, a pessoa se reconhecer, para que ela seja realmente autêntica nessa comunicação. E que ela tenha abordagens de comunicação com diferentes públicos, né? Quer dizer, você não pode usar a mesma comunicação ou a mesma forma para passar mensagens em públicos diferentes, né? E eu acho que essa conexão que você faz aí com o personal branding é super show de bola, porque assim, a partir do momento que você se identifica, que você se reconhece, que você tem esse teu modo de ser, que não, enfim, cada um tem o seu, né? Depois a gente para e pensa assim, quando você falar os executivos, de um eu tinha que falar de uma forma, com o outro eu tinha que falar de outra forma, porque cada um tem seu jeito, né? Você tendo essa habilidade de se reconhecer, eu acho que você obtém sucesso nessa comunicação, que de certa forma, e Bruno, né, você já viveu isso, quer dizer, é o maior problema das empresas, realmente. Eu concordo com a frase aqui do Eduardo Zugaib, que é isso, quer dizer, cara, como é difícil você passar de uma forma estruturada, né? Seja uma estratégia, seja um plano, seja o que for, para um grupo muito grande, um grupo diverso, né? Então, assim, eu gosto muito desse tema, acho que você está enfim, indo numa vertente que faz todo sentido e que realmente traz muito benefício para as empresas. É isso mesmo, o PG. A gente está num momento que a comunicação, a gente está muito preocupado, está todo mundo muito preocupado em fazer uma comunicação de quantidade, em mostrar a sua marca, e está pouco preocupado nessa equidade da comunicação, né? Que seria o quê? Seria você realmente vender essa imagem, vender um produto, um serviço para alguém que faça assim, que isso faça sentido. Né, para alguém que aquilo que você está oferecendo tenha significado. E aí, quando o Zugaib, maravilhoso Zugaib, é um mestre da comunicação, ele fala que o primeiro problema ele já sabe que é a comunicação, que você vê, né, e fala, realmente é a comunicação? Por que o primeiro problema é a comunicação? Porque muitas vezes a gente faz para parecer, não porque a gente é. Né? Então, sei lá, vai dar. E é isso, trazendo a comunicação para o personal branding, é da roupa que você usa, é dos gestos que você tem, é de você, de alguma maneira, vestir uma máscara para a sociedade, porque o TikTok quer que você se comporte assim, o LinkedIn quer que você se comporte de outra maneira. Gente, não, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Autêntico, claro, né? Autêntico e genuíno, como você mesmo coloca, né? Autêntico, genuíno, mas lembrando, né, PG, que a gente, assim, essas mídias não são nossas, são mídias emprestadas. Então, assim, hoje o LinkedIn tem um algoritmo, amanhã tem outro, enfim, a gente acabou de ver no próprio TikTok uma mudança de algoritmo muito drástica aí, que o pessoal que usa, né, os heavy users lá, os influenciadores, estão sofrendo com isso também. Por quê? Porque eles ficaram na mão de uma mídia. Então, a comunicação, ela é esse pano de fundo, porque ela é o autoconhecimento somado ao conhecimento. Okay. Né? Tá. Então, assim, é importante, assim, encontrar na sua marca o que te faz diferente. O que de fato você tem de tão especial que você... E aí, ouvindo outras pessoas mesmo, fazendo uma pesquisa de campo, né? E aí vale família, vale profissionais que trabalharam com você, mas olhar para si e pensar mesmo, o que eu posso entregar de diferente com a minha bagagem, e, né? Então, se preocupar mais do que aqueles 3 segundos, sei lá, que a gente tem para reter a atenção do público. Mas aqueles 3 segundos são fundamentais. E aqueles 3 segundos, a sua marca só vai segurar o seu público se tiver uma comunicação adequada com quem você está falando. Diferente de uma carteirada, né? Olha com quem você está falando, não é uma carteirada, mas olha com quem você está falando. Sim. Gerar conexão, né? Gerar conexão a partir dessa identificação. Perfeito. Gerar conexão. Eu costumo dizer que eu ajudo os profissionais a se conectarem, né? A sentirem a marca dos outros, as pessoas a sentirem a marca dos profissionais que eu atendo antes de comprarem aquela marca necessariamente. Lógico. Eu concordo contigo. Né? Elas sentem, elas se conectam. Rô, você acha que é justo a gente dizer que se você não trabalhar para criar sua marca pessoal, os outros vão acabar criando uma marca que não necessariamente é a que você quer vender?
É justíssimo e acontece demais, Bruno. O que a gente mais vê, principalmente no mundo corporativo, mas eu acredito que em outros negócios também tenham, é aquele espaço que você não usou para falar de você, e não é marketing pessoal, que você não usou para construir essa imagem, ele vai ser ocupado pelas percepções alheias, não? Como não, né? Se você não me fala quem você é, eu vou dizer o que eu acho que você é. Perfeito. Exatamente. É legítimo. E nesse processo, dado que esse gap é legítimo, o processo da construção da tua marca, ela meio que passa pelos mesmos passos que a gente adotaria para a construção de uma marca de uma pessoa jurídica, por exemplo? Ou seja, a gente define público-alvo, a gente define tom de voz, é basicamente o mesmo processo, Exato. assim? Basicamente o mesmo processo. Tá. A diferença é que quando a gente está definindo a marca de uma empresa, a gente tem que pensar numa soma de ideais, uma soma de objetivos, então, para chegar ao denominador comum. E a sua marca pessoal é mais fácil. É mais fácil você encontrar diferencial na sua marca pessoal. Porque só tem você, só tem a sua digital. Se não fosse assim, né? Como que seriam as autenticações, enfim. Então, assim, a gente precisa ocupar esse lugar, mas, de novo, a minha dica sempre é não ocupar esse lugar. Então, a partir de hoje eu vou escrever todo dia no LinkedIn. Eu não sei escrever, não tenho que escrever, não quero escrever. Respeite esse autoconhecimento, se conheça, entenda por onde vai, né, o seu desenvolvimento. Eu não posso querer ser igual ao PG, que é uma pessoa sempre foi, né, um profissional mais cartesiano, um profissional, eu não sei, naquele MBTI lá, aqueles testes que a gente fazia, o PG devia ser um verde, aquele super inteligente, não sei o quê. Cara, eu sou uma vermelha, entendeu? Pior que eu era verde mesmo. Era verde? Você fez isso. A tua marca pessoal está bem alinhada, tá vendo? Tá verdinho porque aqui, a Rô conseguiu perceber. Mas assim, o Capobianco, é uma ótima reflexão e uma pergunta muito boa, porque sim, as pessoas têm que não só ocupar esse espaço, como as pessoas têm que entender que é preciso fazer alguma coisa dentro das suas limitações e dos seus prazeres. Vamos falar de prazer, né, gente? Lógico. Vamos parar de falar de obrigação e falar de prazer no trabalho. E até dentro desse ponto que você tocou, Bruno, queria até ouvir a opinião da Rô, porque, assim, a gente que já teve oportunidade de viver e conviver em outras empresas, a gente vê que, pelo menos assim, eu percebo muito isso, em que você identifica as pessoas, assim, aquele negócio assim da pessoa adquirir a cultura da empresa ao qual ele está trabalhando. Então, assim, a pessoa acaba seguindo uma regra de conduta ou enfim, um comportamento muito similar a todos que ali estão, né? E eu acho que isso, de certa forma, contradiz um pouco do que você está falando, né? Eu acho que é tão bom quando você pode ser você mesmo, né? Na empresa que for, da forma como você acha melhor, óbvio, seguindo os princípios e os valores da empresa, isso daí independe do lugar onde você esteja, mas que você seja você mesmo, né? Que assim, eu não gosto muito daquela situação onde se criam os estereótipos, onde você começa a olhar, o pessoal daquela empresa ou daquele departamento acaba tendo um comportamento todo mundo mais ou menos igual, porque você acaba seguindo um modelo, né? E com certeza isso é aquele efeito manada, né? Assim, fica um negócio meio estranho, né? Exato, eu ia falar isso, é o que a gente chama de efeito manada, mas é o que mais acontece. É chato, é estranho, mas é comum. Tá muito comum, né? Eu também acho. Eu estou falando isso justamente porque eu acho comum. Assim, você percebe isso, né? Você sabe, você me fez lembrar, PG, de uma revista que eu gosto bastante, uma revista de moda, uma revista muito segmentada, chamada ID Magazine. ID Magazine é uma revista britânica e ela traz a capa dela, sempre os modelos, as personalidades estão com o olho fechado, com a mão, ou com o cabelo, ou com algum objeto, e o outro olho aberto. E a defesa dessa revista é fantástica, como branding, não como personal, mas que eu trago, inclusive, para o meu método, e que trago para a resposta à tua provocação aí, que é o seguinte: o quanto a gente está olhando para fora, esse olho aberto da ID
significa esse olhar para fora. Legal. Assim, eu olhar para fora, o quanto de inovação eu estou absorvendo, o quanto... eu trouxe o Mentorex porque eu vi que essa é uma questão, uma necessidade das lideranças, das empresas, das pessoas. Então, você olha para fora, mas você também olha para dentro. Eu vou me associar a quem? Eu vou me associar ao Bruno, porque o Bruno tem valores. E aí começa a olhar para dentro. Perfeito. Que momento você está da sua vida, né? Perfeito. Então, acho que é muito isso, esse olhar para dentro, de novo, autoconhecimento. Acho que o ponto que você comentou, PG, eu acho que é importante também, porque assim, o que vai definir talvez o quão bem sucedida vai ser a sua marca pessoal é esse jogo assim, do estereótipo versus a autenticidade. Porque assim, se você quiser preencher esse gap, né, da imagem que as pessoas têm a seu respeito com estereótipos, via de regra, pela falta de coerência, isso vai acabar caindo por terra em algum momento. A questão dos valores da empresa, como é que eu leio isso? Dado que a Rô comentou com a gente que o personal branding é a junção do conhecimento mais reconhecimento, acho que o conhecimento ao longo do tempo, ele ele é inflado ao longo do tempo por habilidades técnicas, por experiências, por valores. Então, assim, na empresa onde você está trabalhando, você absorve alguns valores. Lógico. Esses valores passam a fazer parte daquilo que você conhece, da tua bagagem de conhecimento e de quem você é. Então, aí você preenche a parte do reconhecimento de uma maneira que seja autêntica. Se os valores da empresa onde você está trabalhando são muito dissonantes dos teus... Não rola, né? Você não vai conseguir adotar o estereótipo por muito tempo. A imagem pessoal vai acabar caindo por terra, porque as pessoas percebem a falta de coerência, né? É igual o cara que no LinkedIn... O cara é super conservador no LinkedIn, aí alguém vai dar uma fuçada no Instagram do cara. Aí o cara é um porra louca no Instagram, entendeu? Fala coisas totalmente contrárias ao que ele fala no LinkedIn, as pessoas percebem. Não adianta o cara ter o LinkedIn mais bonito do mundo, tentar vender uma imagem A se ele é uma imagem B. A dissonância fica evidente, né? Isso aí e isso também, vamos depois passar aqui para a Rô para ela comentar um pouco, mas acho que isso acontece muito, né? As pessoas terem essa como você comentou, quer dizer, tentar adotar o estereótipo ao invés da autenticidade. Exatamente. Né? E aí você entra no perfil do cidadão no LinkedIn, cara, aquele negócio bacana. E aí você vai no Instagram, uma coisa não bate com a outra, né? Então, isso não faz o menor sentido, né? E isso é percebido claramente, né, Rô? Sim, isso é percebido claramente e sabe que porque assim não adianta você ter muito seguidor ou você construir assim muita visibilidade para sua marca, se isso não significa nada para quem está te seguindo, se isso não significa nada para quem está ao seu lado, está vendo que você não está sendo coerente, não está sendo verdadeiro. Então, eu costumo dizer que o personal branding é uma soma de 3 características, que são justamente a persistência, né? A coerência e a repetição. Eu tenho que ser persistente, mas eu também tenho que ser coerente, isso que o Bruno está falando muito bem. As mídias têm que se casar, se eu te encontro, esbarro com você no restaurante, isso tem que agregar. O Bruno que eu vejo tem que ser o Bruno que a gente conversou virtualmente, né? E aí, para fechar isso tudo, a repetição. Aí sim, aí eu venho e conto enfaticamente. Então, assim, no programa de vocês, o Saboia falou muito dessa questão de persistência, né? Ela vale também para a marca. Eu lembro quando eu ouvi, eu até pensei, é verdade, assim, no contexto que ele falou, e vale para a marca. Você tem que ser visível, você tem que batalhar uma visibilidade a partir do momento que você já sabe o que você vai contar. Pensa no que você vai contar primeiro. Eu vou contar 1, 2, 3 pontos, não tem problema, não precisa ser só uma coisa. Cada vez mais somos multifuncionais, né? Não, com mas certeza. Temos mas aí a gente tem que seguir isso. As pessoas querem fazer a repetição antes de passarem pela persistência e pela coerência, né? Não, com certeza. E aquele negócio de que cada um tem que encontrar seu estilo, né? Quer dizer, o Bruno tem o estilo dele, eu tenho o meu, você tem o... E cada um tem o seu, né? E o que a gente muitas vezes vê é a pessoa, de repente, querendo copiar, né, alguma outra pessoa, e aí realmente você não passa, né? Não passa coerência, não passa autenticidade e não fica legal. Agora, quando você é você mesmo, enfim, você está falando aqui, eu estou falando com o Bruno, é da mesma forma que eu vou falar com ele depois, ali tomando um cafezinho, quando a gente se encontrar, isso gera uma conexão, porque assim, é o PG, não é o PG do... Perfeito.
do podcast, que é diferente do PG do cafezinho, que é diferente do PG quando vai jogar futebol comigo. Quer dizer, não dá para... E esse tipo de coisa é percebida, né? É aquilo que a gente também havia falado em outros episódios aí da parte não verbal, né? Não é só também o que a gente fala, né? É a forma como a gente fala, é o estilo, é o tom de voz, é a nossa linguagem não verbal também, que é manifestada da forma como a gente está falando. Então, tudo isso daí é percebido, mesmo que inconscientemente, pelo interlocutor, né, Rô? E olha, principal coisa, antes de você aprender ou entender qual vai ser meu guarda-roupa, como que eu quero falar, você precisa primeiro gostar de gente. Isso. Deixa eu te falar, para viver nesse mundo que a gente está, nesse planeta, nesse momento, você precisa gostar de gente. E se não gosta, volta 2 casas, porque de alguém você há de gostar. E alguém há de gostar de você. Então, assim, é importante ter essa noção, porque a gente quer tudo muito pronto, né, rapazes? A gente quer o tempo todo, pronto, é fórmula disso, fórmula daquilo. Por que não? Vocês estão criando a fórmula aí do MentorX. Eu não vi um programa igual a esse ainda. Eu vi outros tipos de programa, mas eu não vi um programa igual a esse. Então, isso é um diferencial. É a forma com que vocês estão fazendo, é quem está fazendo isso. Legal. Né? Enfim, eu acho que a gente tem cada vez mais tentar. É difícil, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil ser a gente mesmo. E a gente vem de uma cultura, sei lá, 20, 25 anos, a gente vem de uma cultura que era meio by the book, não é verdade? Sem dúvida. Todo mundo tinha que usar terno, gravata, todo mundo... tinham, né, algumas regrinhas que a gente, aos poucos, assim, a galera acima de 40 como a gente sabe bem disso, a gente, aos poucos, teve que, assim, né, se livrando ali, como diz o Fernando Pessoa, né, deixando as roupas velhas para trás e entendendo como é que é esse mundo, a dinâmica desse mundo. E quem tem filho, né, no caso de vocês, que tem filhos, eu ainda não tenho, mas a gente sabe que é bem isso que a gente tem que preparar. Essas crianças, enfim, e essa geração, para que elas tenham uma ansiedade menor. Como é que a gente diminui essa ansiedade delas? Preenchendo esse espaço com o quê? Com menos vaidade, com mais autoconhecimento. Verdade. O que eu vou fazer? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para vocês ou vai ser bom para os dois? A gente só pode sentar aqui quando for bom para todas as partes. Rô, assim, o PG tocou num assunto aqui também que me instigou a fazer uma pergunta. Em relação a estilos de comunicação, é o que você falou, a gente tem estilos diferentes para comunicação. Você, nas consultorias que você faz, com os executivos que você acompanha, nas empresas onde você está trabalhando, você vê muita gente sofrendo porque não está conseguindo ou viver de uma maneira autêntica e está adotando uma forma de comunicação que ele julga ser a embalada e a mais coerente, correta ou profissionalmente adequada para o momento. E o contrário também, você vê gente sofrendo porque gostaria de usar uma forma, coloquial e, na verdade, uma forma diferente daquela que ele é obrigado por questão de cargo. As pessoas estão sofrendo por essa dissonância entre a forma de comunicação que ele tem e a que o mundo gostaria que ele tivesse? Olha, Bruno, eu acho que elas até estão sofrendo, mas já estão, quando eu apareço, elas já começam a sofrer um pouco menos. Não que eu seja diferencial nesse sentido, mas é porque se tem a empresa está contratando um personal brander para você... Já entendeu que tem uma necessidade. O seu sofrimento faz sentido. Sim. Né? Você não está mais sofrendo sozinho igual seria alguns anos atrás. Você sofreria sozinho, no máximo seria para um psicólogo, talvez até para um coaching que ajudaria bastante, mas não teriam essas ferramentas de comunicação, porque como o PG colocou lá no início, a diferença de você trabalhar a sua marca, seja com a ajuda de um profissional ou sozinho, de novo, você vai ter que dar um mergulho e vai doer um pouco. E tá tudo bem doer um pouco. E como o PG falou no começo, porque o que acontece é que é aí que vem a comunicação. Qualquer profissional pode ajudar o outro profissional, assim, nesse sentido que eu falei, um psicólogo, um coach, mas cada um vai ajudar na sua forma, à sua maneira. No meu caso, eu vou ajudar com técnica de quê? De comunicação. Então, eu chego para essa pessoa que está sofrendo, Bruno, respondendo a sua questão, e eu venho com as técnicas de comunicação.
Eu vou falar de público-alvo, vou, de público de interesse, que eu chamo, vou, mas eu vou ajudar a desenhar as personas. Antes de desenhar as personas, eu vou fazer um assessment com ele para entender que dores é essa que ele sente. Para quê? Para conectar. O propósito dele é o propósito da empresa. A gente escreve o propósito junto, e isso é muito interessante trazer. Porque a pessoa fala, você vai me ajudar a desenhar um propósito? Eu falo, não. Porque propósito é uma coisa que a gente já traz, a gente já vem aqui empacotado, já vem botar o propósito. A gente tem que catar dentro de nós. Isso aí. Então eu falo, eu vou te ajudar, né? Não é que as pessoas ficam esperando um propósito, está ali na prateleira 2, o propósito. Não. Verdade. Não está ali na prateleira 2, né? Então, eles vêm com essa dor, sim. Sempre a minha dica é, primeiro, mergulhe em você. Então, primeiro a gente entende quais são suas principais características, que pontos fortes você tem. Né? A gente realmente usa a matriz de análise SWOT, lá eu trago a análise SWOT para o marketing pessoal, para o branding pessoal, e porque o marketing é um pedacinho do branding, como eu falei. Então, assim, tanto que a gente desencadeia o trabalho todo no marketing, que é no LinkedIn. Meu último módulo é de LinkedIn. Entendi. Então, assim, vamos pegar isso tudo e vamos. Mas eu tenho que ter 1000 likes. Não, você tem que passar credibilidade, você tem que escrever ou curtir, falar sobre coisas que você acredite. Né? E parar de ficar aquela coisa que fica lá, aquela encebação, aquela, né, puxa-saquismo, enfim. Então, tem que falar o que você acredita e começa a vender. Uma hora alguém também vai acreditar naquilo. Perfeito. É ser autêntico. A gente volta nas duas palavras que eu acho que são fundamentais aqui e bem colocadas sempre por você, que é a autenticidade e ser genuíno, né? Ser você mesmo, no final das contas, né? Quanto custa, né? Quanto vale sua marca pessoal? Quanto custa a gente ser a gente mesmo? É difícil. E é mais fácil de você manter, né? Porque, sério, se você tiver que ficar vivendo um personagem para completar essa parte do reconhecimento que você quer vender, isso é cansativo demais, cara. E você vai escorregar, né? É um esforço danado. Então, acho que vale o esforço nesse mergulho interno aí, nesse olho fechado, né, Rô, para entender teus pontos fortes, pontos fracos, entender a tua autenticidade e aí, a partir disso, você cria o teu propósito. Sem dúvida. E só complementando que essa coisa da marca precisa ser relevante, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre trago com os meus clientes, que é o da Ferrari. A Ferrari, né, tem qualidade, é linda, mas assim, qual a relevância dela para todo mundo? Ela tem relevância diferente. Para mim, por exemplo, passou, foi, é linda e pronto. Talvez para vocês seja diferente. Então, mas assim, qual é a relevância da minha marca para o público que eu quero? Né? Não é só, você sabe com quem está falando, mas assim, você sabe como que você está falando? É verdade. Tem isso, né? Com certeza. Você está falando aqui, eu estou só processando aqui. Você está pensando na sua Ferrari, né? Na minha Ferrari. Joia. Veja, a gente pode entrar na questão lá do Nômade, você acha? Ou a gente... Eu estou curioso com esse negócio do Nômade Digital. A gente vai fazer o link do Nômade Digital, inclusive com o trabalho que ela continua exercendo lá, por essas andanças aí pelo mundo, né? Mas só antes de você comentar sobre o Nômade Digital, eu só queria, assim, porque ao mesmo tempo que eu falei da gente não ter, pelo menos ser autêntico na nossa comunicação, eu entendo que você também pode e deve fazer modelagem em cima de algumas coisas que façam sentido para você. Quer dizer, que é diferente de você imitar a pessoa, né? Mas é você identificar pontos que você julga legal em determinadas pessoas, a forma e tudo mais, e buscar aquilo. Quer dizer, porque, como tudo na vida, a comunicação também, você não nasce o melhor comunicador do mundo. Você também pode se desenvolver, pode treinar, pode, de repente, buscar coisas que você identificou no Bruno como, puta, legal, gostei desse negócio aqui, a forma como o Bruno se comunica, a forma como ele faz isso, faz aquilo, e tentar, da sua forma, né, fazer alguma coisa que faça sentido para você. Porque nem 8, nem 800. Eu não vou nunca conseguir ser igual ao Bruno, porque o Bruno é genuíno, é autêntico, e é ele, mas eu posso, de repente, modelar algumas coisas que para mim façam sentido e que, de repente, eu vejo que não está legal, eu posso melhorar, eu posso treinar, eu posso ser melhor e correr atrás. E eu não tenho dúvida que você pode ajudar também com isso, né? Com o teu trabalho também, para que a pessoa identifique essas coisas que ela pode estar trabalhando, né? Pode estar trabalhando, né?
Com certeza, foi um ótimo ponto, inclusive, PG. A gente falar disso é bem importante, porque assim, modelar é o que a gente chamava antigamente, né, de se inspirar. Isso. Né? Ontem eu fiz um vídeo que eu falava assim, de algumas inspirações minhas, eu falava do Jô Soares, né? Eu falava de pessoas assim que agora, a Rô agora vai fazer um programa de apresentação, ou ela vai comer mais macarrão para ficar igual o Jô, não. Eu simplesmente até estou comendo muito macarrão aqui, mas enfim. Mas na verdade, a gente precisa, é isso mesmo, a gente tem que ter as pessoas assim, modelos. Agora, de novo, o modelo não é quem o seu pai, a sua mãe, o seu ex-chefe disseram para você que é modelo. Isso aí. Né? Todo mundo está grandinho e já pode escolher os seus próprios modelos. Exatamente. E aí pensar, o que eu vou falar pode ser um modelo, né, PG? Eu posso, eu vou falar nessa linha do que esses executivos estão falando, esses profissionais. Agora, como eu vou falar do meu jeito. Isso aí. Né? Eu vou falar com emoção, eu vou envolver. Então, assim, vai pedir para eu falar, Rô, fala sem mover as mãos, por favor. Meu Deus, errou, entendeu? Não dá. Assim. Então, não, até daria, mas seria um sacrifício. Então, a gente não tem problema nenhum modelar. O LinkedIn é ótimo para isso, para você se inspirar, para você ver o que você quer e o que você não quer. Se você já souber o que você não quer, já é um excelente passo para você começar a trabalhar o seu personal branding. Muito bom. Show de bola. Então, Brunão, vamos matar a tua curiosidade aí agora. A tua e de todo mundo, né? Sim, agora, porque a primeira conversa que a gente teve com a Rô, quando a gente convidou ela para fazer, né, para dar essa colher de chá para a gente aqui sobre o personal branding, a gente conversou com a Rô, ela estava na Inglaterra. É verdade. Não, ela estava no Peru. Estava no Peru. Indo para Isso. E daí a gente teve que marcar a reunião em determinado horário, porque ela estava no Peru, o fuso horário determinava que a gente tinha que fazer a reunião aquele dia, porque na outra semana ela já ia estar na Inglaterra. Então a gente fez essa reunião. Aí eu achei que ela ia estar na Inglaterra. Quando a gente começou a gravação aqui, ela falou que ela está em Madrid. E daí que você comentou com a gente também que tem esse outro projeto aí, né, Rodolfo, do Nômade Digital, que você está aí. Eu até queria que você contasse um pouquinho para a gente por quantos países você já passou, por quais você vai passar, qual que é a motivação disso, e contar um pouquinho para a gente como é que está sendo sair dessa zona de conforto, experiências novas, novos fusos horários, como é que está sendo lidar com essa experiência toda nova, com o fuso horário e compromissos do Brasil ainda, né? Porque assim, você está vivendo a agenda do Brasil, embora você esteja vivendo no fuso horário cada hora de um lugar diferente. Exato, exato. E vocês sabem que quando me fazem essa pergunta, eu me sinto no Globo Repórter. Lembra uma época que o Globo Repórter ficava assim? O que fazem, o que comem? Que era um Globo Repórter só de animais. Eu nem sei o que era aquilo. Os pinguins, o que fazem os pinguins? Isso, não era? Sérgio Chapelin. Isso. Isso, Sérgio Chapelin. Então, toda vez que fazem essa pergunta, ontem me fizeram pro WhatsApp, né? Eu começo a rir, eu falo, gente, eu me sinto assim, como uma pessoa estudada, assim, pelo Globo Repórter. Mas brincadeiras à parte, tem sido um desafio, sim. Os fusos são muito diferentes. Então, assim, te contar também, voltar um pouquinho. Eu fui nômade digital por um ano. Quando eu saí da Losango, eu fui estudar na Califórnia. Fui fazer pós em marketing digital. Depois que eu terminei, eu fui rodar. E eu estava assim, nossa, eu estava numa fase de vida que eu não tinha um emprego fixo no Brasil, tinha saído da Losango, eu estava solteira, então, assim, fui fazer rota 66, enfrentar 15 horas de moto, foi bem legal, foi uma experiência bem diferente. Mas ali eu não tinha uma empresa consolidada, eu estava realmente naquele período sabático, né? Vamos dizer assim, estava estudando e tal, fazendo uns freelas no Brasil, e foi, assim, maravilhoso. Agora está sendo maravilhoso, mas é um maravilhoso diferente. Por quê? Porque agora eu já tenho minha carteira de clientes, eu tenho que, como você falou, Bruno, tem que ajustar. Eu já passei por fuso horário de 2 horas lá em Lima, aí depois fui para fuso horário de 4 horas, de 5 horas agora. Enfim, ainda continua essa jornada até o final de junho. E aí isso começou porque o meu namorado, ele é corredor master de atletismo. Então, ele compete muito. E aí, como ele compete, ele falou assim, ele estava aí no Brasil, e falou assim, vamos comigo agora, vamos fazer essa viagem comigo. Aí eu falei assim, mas você vai para tantos países. Ele, dessa vez não, mas ele, assim, sei lá, ano passado foi para a Índia, não sei o quê. Ele vai para os países realmente, assim, bem longe, bem distante da gente. E aí eu pensei bastante, e assim, de novo, a primeira coisa que é engraçado nessa coisa do autoconhecimento,
a primeira reação do ser humano é dizer assim, não posso, né? Porque a gente vai sair da zona de conforto. Claro. E foi um pouco o que eu pensei, assim, na hora. E eu não voltei com ele, tá? Ele ia para Chicago e eu não fui com ele. E aí, aí passaram os meses e tal, aí ia começar o campeonato, começar pelo Chile. Então ele falou, você vai vir agora? Aí eu ajustei tudo e falei, vou. Então está sendo uma experiência bem legal, já passei por alguns países da América do Sul. Daqui a gente ainda vai fazer Paris, né? A gente vai para a Grécia, e aí a gente volta para Lima, e aí de Lima eu vou para o Brasil. Então, hoje, assim, eu vejo... claro, a diferença em 7 anos é muito diferente de ser nômade digital. Primeiro, porque a internet funciona em todo lugar. Há 7 anos, não. Está possibilitando esse nosso papo, né? Imagina, está participando de um podcast, né? Exato. Então, a internet funciona muito bem. A coisa do fuso horário quebra um pouco, quebra mesmo, porque, assim, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu marquei essa reunião, não tinha acontecido com o PG. Eu falei, gente, é meio-dia de que país? É meio-dia daí que eu marquei essa reunião? Então, assim, pode parecer até um pouco assim, o que é isso? Não, é porque... não sei se também tem a ver depois dos 40, você fica mais assim, não sei. Eu acho que não, porque eu acredito na longevidade, mas, assim... tem essas questões, são desafios mesmo. A questão cultural, está tudo muito igual. Eu estou adorando, gente, porque da outra vez eu via mais diferença, né? Da outra vez eu só rodei os Estados Unidos, e mesmo assim, dependendo de onde eu estivesse nos Estados Unidos, eu estava em Charlotte, era uma cultura mais interiorana, não sei o quê. Aí eu, né, voltava para a Califórnia, que era onde eu estava sediada, era já no auge da coisa do Vale do Silício, não sei o quê. Né, das startups, só se falava sei lá, em hubs, em coisas assim. Agora não. Agora eu estou aqui no hotel e eu sinto como se eu estivesse aí com vocês ou em qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante. Claro que a gente vai se familiarizando, mas não tem muito tempo de me familiarizar, não fico muito tempo em cada lugar. Sim. Quer dizer, nesse caso, não tenho ficado muito tempo em cada lugar. Mas, assim, está tudo muito globalizado. Gente, as dores estão cada vez mais parecidas. A dor do inglês, a dor do espanhol, a dor do brasileiro. Olha, a gente que trabalha com o mercado financeiro, que lindo o nosso mercado financeiro, né? Que a gente daí ouve falar muito bem. Mas quando a gente está aqui, a gente vê como funciona. Nossa, vou ter que fazer remessa de dólar, não sei o quê. Aí meu banco me dá um trabalho, me tira uma grana. E você começa a entender a relevância de bancos online, digitais, enfim... É muito bacana, é muito bonito perceber o Brasil, que o Brasil pode ser. É isso que eu estou sentindo. Que legal. Que legal. E que bom que funciona, né? É o que você falou. Há 7 anos atrás, 10 anos atrás, se você quisesse fazer uma empreitada dessa, iria funcionar. Em alguns países, talvez em algumas localidades não ia funcionar tão bem. Verdade. Né? Que legal que isso está ficando cada vez mais fácil. É uma possibilidade que abre para quem quer tentar. Lógico. Tá vendo? Funciona. Você tá não abriu mão. Funciona. Porque a Rua não abriu mão da agenda dela. Ela continua atendendo os clientes dela normalmente. Quer dizer, se você não falasse para eles, era como se você estivesse no teu escritório virtual na sua casa daqui no Brasil. Né? Você continua atendendo a todos da mesma forma, né? Para quem está falando comigo, para os meus clientes, é o home office. Para mim, é um caos office, óbvio, porque é uma época de horários, né? Uma época de horário e tal, mas está sendo maravilhoso. Também a riqueza que eu vou trazer nesse material que eu estou entregando para eles, eu fechei essa semana 2 novos contratos e fiquei super feliz, porque assim, por que eu fiquei super feliz? Não só pelos novos contratos, mas porque eu vou trazer coisas de uma outra experiência que eu estou me conhecendo. Lógico. Né? Como é que é a Rô num calor de 26 graus com uma camisa, sabe, mais quente? Como é que é a Rô que está andando de tênis para todo lugar? Né? Assim, então, como é que é essa Rô nessas reuniões? E vocês vão falar, Rô, mas você pode fazer assim. Eu posso, mas eu também tenho que respeitar a cultura do outro. Lógico. Né? A gente tem que respeitar a cultura do outro, não é deixar de ser a gente. É ser a gente, como diria lá a Clarice Lispector, né? É ser a gente sabendo que todo dia a gente muda. Sem ser a gente para sempre. Muito bom. Papo bom, hein, Bruno? Bom, pois já que funciona, a gente pode tentar começar a fazer uns episódios
fora aqui do estúdio, né, PG? Porque deixa o Eric e o Theo aqui. Os nossos convidados a gente já fez com pessoas que estão fora de país, fora da cidade aqui onde a gente se encontra. Mas a gente nunca teve fora. Vamos inovar. Vamos a gente começar a ser nômade. Olha, e já recebam o primeiro convite em junho, se quiserem no final de junho, começo de julho, fazerem do Rio de Janeiro, vai ser um prazer. Eu ajudo vocês a conseguir um estúdio legal e tal. Vai ser um prazer, assim, que vocês façam de lá com outras pessoas, acho que vai ser bem legal. Por que não? Por que não? Sem dúvida. Boa. Muito bom. Show de bola. E a gente vai ter que meio que encaminhar para os finalmente aqui, infelizmente. Infelizmente, né? O papo tá bom, né? Rô, nosso momento jabá aqui, Rô. Conta pra gente um pouquinho, além dessa pegada do nômade digital, projetos, o que você está fazendo, divide um pouquinho com a gente aqui, com a audiência, o que você tá aprontando. Conta um pouco da consultoria, da Rô Vila Real. Isso. Pois é, né? Eu hoje estou trabalhando muito com materiais para o Great Place to Work, né? Para clientes do Great Place to Work. Tem tudo a ver com personal branding, tem tudo a ver comigo, tem a ver com transformar esse mundo num lugar mais palatável mesmo, para a gente viver num lugar... Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, e eu acho que a gente tem que estar cada vez mais atrás de legado, né? E hoje, por onde eu ando no TikTok, porque eu não tinha TikTok, tinha um preconceito, inclusive, de TikTok, porque eu achei que eu tivesse que dançar. E olha que eu sou boa dançarina, porque eu faço dança. Mas eu falei, gente, dançar é demais nas redes. E aí não é nada disso, né? Eu entrei essa semana até, mas para contar um pouquinho a minha experiência, eu acho que está sendo um canal que está me atendendo mais, porque dá para você brincar, para falar com leveza, para não soar alguma coisa do tipo, sabe, o Brasil não é legal, por isso que eu estou aqui, porque não tem nada a ver com isso, tem a ver mesmo com esse momento que eu estou, e também o fato de namorar um gringo, né? Isso também ajuda com que a gente esteja lá e cá. Mas, então, hoje eu estou conectando pessoas de diferentes maneiras e de diferentes idades. E estou tentando entender a geração Z, o Bruno e PG, vamos ver. É esse momento que eu estou. Que legal. Boa. E a gente vai deixar também aqui nos comentários aí do vídeo, na descrição do vídeo, os teus contatos e o contato da Rô Vila Real Consultoria, tá? Porque com certeza vai despertar interesse de muita gente, né? E o canal do TikTok também, porque vai que a Rô decide dançar. E aliás, falando em TikTok... Bruno, eu tenho 10 seguidores, tá? Mas terá 12. Depois desse episódio terá 12. Não, 12 não, 14, né? 14, porque o Theo e o Henrique não, mas eu não vou dançar, também. Só para deixar combinado, não vai rolar dança, não. Não, aliás, falando em TikTok, nós também estamos lá no TikTok. Não deixe também lembrado, não esquecer. lembrado. Nós também estamos lá no TikTok. Também. Isso mesmo. Não só no TikTok, como no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Isso aí, PG. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Já que a gente estava falando de momento de jabá, tem que fazer o nosso também. Boa. Perfeito. E tem que falar, né? Lembra que, acho que era o Ilgo que falava, né? Que fala assim, se você gosta, tem que dizer que gosta. Mas é isso mesmo. Se você acha que o seu trabalho, se você acredita, né, no Mentorex, como vocês acreditam, eu acredito, tem que mostrar para as pessoas. Quanto mais gente vir, melhor. Com certeza. E é bem o que você está falando, tá? A gente está muito satisfeito, principalmente dos feedbacks que a gente tem recebido, né, Bruno? A gente tem recebido coisas muito legais. Saber que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo de chegar a algumas pessoas que a gente nem imaginava, e a gente tem recebido esse retorno dessas pessoas, tem nos trazido muita satisfação, Rô. Verdade. E tem me trazido satisfação também. Deixa eu contar para vocês. Eu não sei se vocês comentaram com alguém que eu seria essa entrevistada, mas eu já vi alguns entrevistados de vocês me seguindo no LinkedIn, tá? Opa, que legal. Olha que legal. Que legal. Sim. Que legal. Aí eu segui de volta. Achei bem legal. Que bom. Uma coisa leva a outra. É isso mesmo. Gente boa se conectando. Exato. Vai sair coisa boa disso, com certeza. Resumão aqui, PG, que eu tinha anotado aqui para a gente deixar de recado final para a audiência. Essa questão de que, do mesmo jeito que não basta ser, né, tem que parecer. Se você não cuidar de criar e trabalhar a tua marca pessoal, o mundo vai se encarregar de definir um rótulo e uma marca pessoal para você. Então, já que a marca pessoal é a soma do conhecimento mais o reconhecimento, e o conhecimento é formado pelo conjunto de experiências, habilidades, valores, coisas que você vai adquirindo ao longo da vida e que forma quem é você, você tem que trabalhar no reconhecimento para que as pessoas vejam aquilo
que você é de uma maneira autêntica e verdadeira, porque as pessoas e as mídias sociais, inclusive, potencializaram isso, as pessoas percebem a falta de coerência. Sem dúvida. Então, trabalhar a marca pessoal é super importante para que as pessoas vendam e entendam quem é você e que você controle essa narrativa, ao contrário de ficar usando estereótipos de um e de outro para tentar vender algo que você não é, porque as pessoas vão perceber. Com certeza. Precisa de alguma dúvida ou orientação? A boa pergunta, acho que a boa notícia aqui, pessoal, é que dá para trabalhar tudo isso. Existem ferramentas. A Rô, por exemplo, tem um método e ensina vocês a fazerem esse tipo de passo a passo para que você construa a sua marca pessoal, tal qual a gente faz com marca de empresa, de produtos, de empresas e tal. Então, tem método para trabalhar isso. Fiquem tranquilos. Se essa é uma carência tua, tem gente muito boa para poder te ajudar. A Rô é uma delas. Acho que esse é o meu resumão do episódio de hoje, PG. Para variar, você foi brilhante aí na consolidação aí do nosso episódio. Eu só queria reforçar um ponto que eu toquei no início e que, na verdade, eu vou parafrasear aqui a minha amiga Rô, em que ela diz que comunicação é um conceito amplo, que é um propósito de conectar pessoas, e comunicação saudável é quando nos conectamos aos nossos desejos e necessidades de uma forma natural. Eu acho que é isso, cara. Assim, perfeito. Você tem que não só parecer, como você diz, né? Não só ser, mas também parecer natural. Quer dizer, você tem que... o teu interlocutor tem que perceber isso como algo natural. E aí, a partir daí, gera conexão, gera um bom relacionamento, gera boas conexões, né? Resumimos direitinho, Rô? Fantástico o poder de síntese de vocês. Só faltou dizer que nem todo mundo quer uma Ferrari. Mas eu nem esperei isso de vocês dois. Mas é Show isso. de bola. Recados finais para a audiência, PG? Recados finais, enfim, a gente também já deu aqui uma palhinha dos recados finais. A gente já fez o nosso jabá, fez né? o nosso jabá, mas nunca é demais fazer. É demais. Pedir para que vocês continuem nos prestigiando. A gente está muito feliz com toda a repercussão que a gente tem tido dos nossos episódios, dos comentários que a gente tem recebido. É importante que vocês coloquem realmente esses comentários para que sirvam, inclusive, de tema para próximos episódios. A gente tem se esforçado bastante, né Brunão, para ter convidados do quilate aí da nossa amiga Rô, para estar trazendo aqui a experiência dela, para estar dividindo isso com vocês. Então, é muito importante que vocês nos prestigiem, se inscrevendo nos canais, comentando, compartilhando os vídeos, para que isso daí chegue ao maior número possível de pessoas e a gente, a partir daí, consiga potencializar o nosso lema, né, de dividir experiência para multiplicar o conhecimento. Então, muito obrigado a toda a nossa audiência. Rô, você foi muito fantástica obrigado, aí, Rô. Excelente, muito obrigado. Sucesso aí na tua jornada aí pelo mundo aí. Obrigado por muito você ter... Obrigado. Obrigado pela colher de chá, foi ótimo. Colher de chá foi muito bom. Brunão, show de bola. Maravilha. É ótimo estar dividindo aqui o podcast contigo, cara. Como sempre bom. Foi super, muito bom. Um abraço para a Andréia, né, que não pôde estar hoje aqui com a Isso gente. mesmo. Mas com certeza na próxima vai estar aí com a gente. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado a Henricão, todos. Tchau, Theo, Obrigado. obrigado. Obrigado, Rô. Tchau, tchau. Rô, obrigado, tá? Obrigada.